Olá para todos. Vamos falar aqui com vocês uma conversa gostosa sobre pragas urbanas. Vamos falar sobre a biologia, o comportamento, quais são as principais pragas urbanas que existem no nosso meio e qual a importância que elas têm para nós. Nosso assunto de agora é mosca doméstica. São várias moscas que existem no meio urbano, mas a principal é a mosca doméstica ou mosca caseira ou mosca comum, que é essa que a gente conhece, né, popularmente, e que uma já incomoda a gente. Essas moscas têm um comportamento sinantrópico, ou seja, elas vivem próximas ao homem, elas vivem às expensas do que o homem lhe oferece, elas aproveitam o que o homem lhe dá. E o que o homem dá? Abrigo, água, alimento à disposição. Essas moscas têm uma atividade diurna, ou seja, elas têm uma atividade durante o dia e à noite elas repousam. São chamadas de fototrópicas positivas. Por quê? Porque elas têm uma atração pela luz. Isso significa que equipamentos como armadilhas luminosas podem ser utilizados para o seu controle. Algumas imagens aqui de moscas. O principal foco aqui é o olho da mosca, né, como está se vendo. E o que a gente percebe? Que o olho da mosca é um olho muito grande em relação ao tamanho do corpo dela, e esses olhos são olhos compostos por vários olhos simples, que se chamam ocelos. Isso significa que a mosca tem uma visão não muito precisa, mas muito abrangente. Insetos vêm em preto e branco, não vêm colorido, mas eles têm uma abrangência de visão em relação ao ambiente. Isso é importante na forma como eles ganham esse ambiente. Aqui mais perto a gente pode ver os olhos, muito grandes em relação ao tamanho da cabeça, e cada pontinho desse é um olho que compõe um olho completo, que é o olho composto. Nessa foto a gente pode ver também a tromba, que é o principal acessório de alimentação das moscas. É o órgão que ela utiliza para comer os alimentos. E como que isso acontece? Elas não comem alimentos sólidos, somente alimentos líquidos. Então, ela estica a tromba, como aqui dá para a gente perceber, joga uma gota de saliva que liquefaz esse alimento, então ela ingere esse alimento liquefeito. O que significa isso? Qual o significado? Quando ela joga saliva, ela contamina o local, contamina o ambiente, é uma forma de contaminação através do que a gente chama de vômito da mosca. É um processo de regurgitamento que ela faz para poder se alimentar. Algumas outras imagens onde a gente mostra outros espécimes de mosca e também ali do lado A, uma mosca comum com a tromba, conforme eu expliquei agora, e uma outra com uma tromba hematófaga. Existem moscas hematófagas também, moscas que tiram sangue, até do homem, mas principalmente do gado. E perturba muito o gado, fazendo com que eles sofram muito, deixem até de se alimentar e percam até o valor comercial que eles têm. Então, existem moscas hematófagas, que são outras espécies, não a mosca doméstica. Onde elas vivem? Isso é muito importante para a gente poder evitar esse criadouro que elas têm. Elas vivem basicamente, quase que 100%, em matéria orgânica em decomposição. E o que é isso? A gente pensa que pode ser só o lixo, né? Só o resíduo orgânico. Mas, na verdade, é o lixo orgânico, esterco fresco. Existem casos em que fizeram adubo de jardins, em prédios de alto gabarito, inclusive, e começou a aparecer mosca. Por quê? Não tinha lixo, não tinha sujeira ao lado, e a causa foi o adubo que ainda não estava totalmente no momento de ser utilizado, era um adubo ainda fresco, e isso fez com que a infestação de moscas ocorresse. Então, esterco fresco também, dejetos animais, cadáveres e carcaças de animais, as moscas se alimentam dessas carcaças e vão consumindo até essa matéria orgânica, né?
excreções e secreções de lágrimas e corrimentos nasais. As moscas já foram usadas terapeuticamente até para fazer limpeza de ferimentos. Esgoto, vinhoto ou vinhaça. Vinhoto ou vinhaça é um resíduo que sobra da produção da cana-de-açúcar, e em usinas de cana-de-açúcar já houve problemas seríssimos de infestação de mosca em função delas serem atraídas por esse resíduo final. Resíduos vegetais de jardins, gramados e praças. Às vezes a gente pensa que é um resíduo muito seco de folhas, mas esse resíduo também se decompõe, umedece e serve de atrativo para a mosca. Então, essa limpeza de tudo isso é importante para evitar que elas apareçam. Aqui a gente tem uma situação bastante drástica, uma situação do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, onde se joga lixo, né, e a gente tem um problema sério de infestação, não só por moscas, mas até por roedores, mas no caso aqui a gente está falando das moscas, e é um problema sério que é de difícil até solução, porque existe o quê? Uma falta de educação ambiental, uma falta de conscientização para esse tipo de situação. Na outra imagem, a gente pode ver um alimento mal guardado no chão, num gradeado no chão, mal embalado, o que também é atrativo para a mosca. Isso ocorre muito em supermercado, em áreas de alimentação, e as áreas ficam infestadas e ficam até expostas a uma multa da vigilância sanitária. Quer dizer, é um problema também bastante sério. E aqui um fruto que foi infestado, existem moscas das frutas, moscas de outras espécies até, a gente já deve ter visto, conhece a situação da goiaba, com a mosquinha, com a larva, né, que é a larva de mosca. Locais de infestação principal e abrigo, são esses que foram falados, e as moscas repousam, gostam, têm preferência, não só repousam em paredes, mas elas têm uma preferência para repousar em locais que sejam alongados, como fios elétricos, como galhos de árvore e até mesmo rachadura de parede, que ela se engana como se aquilo fosse um objeto alongado, e ela tem essa preferência de pouso em rachaduras, muros e cercas, fios elétricos, galhos e arbustos de árvores e de vegetação de um modo geral. Elas têm uma orientação pelo odor, né? Quando a gente, é muito característico isso, quando a gente abre um camarão, um peixe, um alimento que tem um odor muito atrativo, as moscas vêm de longe em função daquele odor que é liberado. As principais doenças, isso é o principal que a gente tem que encarar em relação às pragas urbanas, transmitem doença, né? E as principais doenças veiculadas por moscas são doenças de origem gastrointestinal, como as infecções entéricas, ou seja, salmoneloses, porque elas frequentam lixo sujo que tem salmonela, que é uma bactéria que ela traz carregando no corpo, pousa num alimento, aquele alimento fica infectado e pode intoxicar o homem, que vai se alimentar dele, causando enterites por várias outras bactérias e vírus que também ocorrem na matéria orgânica em decomposição, por shigellose. Shigella é uma outra bactéria que ocorre até mais na água, mas pode ocorrer no alimento e ela também carrear esse tipo de bactéria. Disenterias amebianas, de um modo geral, por amebas, que causam disenterias graves em crianças, em pessoas idosas, levando até uma disenteria e podendo causar até a morte, hepatites e cólera. E, como eu disse, que elas têm essa atração para se alimentar por secreções nasais e lacrimais, elas podem causar conjuntivites e, num momento em que a doença não seja bem vista e desenvolva e evolua, até levar a um tracoma. E outras doenças, verminoses e miíases. E quais são os agentes etiológicos, quer dizer, quais são os agentes causadores? São vírus, bactérias, fungos e protozoários. Aqui eu falei em miíase e aqui eu explico o que é. Miíase é como se fosse um berne, só que é um berne humano. Então, o que acontece? As moscas gostam de ferimentos, se aproximam por causa daquela secreção, por causa do odor, é uma matéria em putrefação, e elas podem se aproximar de um ferimento da cabeça, de um ferimento nasal, de um ferimento no ouvido, depositar os ovos ali, esses ovos viram larvas, ali crescem como se fosse um berne, né? Um berne animal, e aí a gente está vendo
a quantidade de larvas que foram criadas, mesmo realmente criadas dentro do ouvido de uma criança. A importância, então, que tem em relação às moscas é muito grande. A gente precisa ter a ideia, ter na mente, a implantação de medidas de controle, porque elas causam um incômodo social, uma mosca incomoda muito, um comprometimento da reputação estética, profissional e higiênica de qualquer ambiente. Mosca está associada a alguma sujeira. A contaminação alimentar, sem dúvida alguma, elas frequentam área suja e área limpa, trazendo bactérias e outros organismos patogênicos da área suja para a área limpa. E um agravo à saúde pública, né, em vista disso tudo. Procedimentos de controle, quais seriam? Primeiramente, sempre, medidas profiláticas ou medidas preventivas ou medidas de curativas em relação ao ambiente. Quais são essas medidas? São medidas de controle do lixo, da matéria orgânica, do acondicionamento do alimento, da higienização e sanitização da área. São medidas que vão propiciar até não ter o problema de mosca. Outras medidas de controle também são usadas como barreiras mecânicas, cortinas que impedem a entrada de mosca, cortinas de vento, que são ventos muito fortes, a gente vê isso até em porta de shoppings, não só para evitar a diferença de temperatura, mas para evitar entrada de animais, de insetos também por ali. São cortinas de vento que impedem a entrada. Tela, que é a mais básica, telamento dos locais. A legislação exige supermercados com tela para evitar a entrada, principalmente de moscas, né? De outras pragas também. E outras medidas que impeçam a entrada, porta com aquela mola que tem um fechamento rápido para evitar a entrada de mosca quando a gente entra atrás da gente. E, além disso tudo, o controle químico, que deve ser um controle do ambiente, do perímetro do ambiente. As moscas vêm de fora, de lixo que estão em áreas externas, então a área de perímetro ao redor da edificação que está sendo infestada por moscas ou está vulnerável à infestação, também deve ser tratada. E o controle interno domiciliar. Como medidas profiláticas principais, nós temos o saneamento ambiental urbano, rural, domiciliar e predial, o lixo do prédio, o lixo da nossa casa, todo tipo de lixo. O saneamento ambiental por conta do governo deve ser foco de controle. A redução das fontes de criação e de atração, o manejo de resíduos sólidos e líquidos, ou seja, nenhum resíduo, porque o mínimo, um pontinho de resíduo, já é atrativo para a mosca. E em áreas de produção animal ou vegetal, sugere-se a construção de valas de águas drenadas, esterqueiras e outras medidas similares. Por exemplo, eu tive uma situação no colégio militar, onde estava havendo mosca e a esterqueira estava sendo mal utilizada. E, por isso, estava tendo uma infestação de mosca. A esterqueira normalmente tem uma vala ao redor com água que impede a saída das moscas que estão sendo criadas. Elas vão sair, se afogam ao sair naquela vala e a vala estava sem água. Então, às vezes, uma medida assim, bastante simples, que passa despercebida, ou então que a pessoa negligencia mesmo, né, como foi o caso, pode causar uma infestação. Isso aqui é uma fábrica, um exemplo, né, de um estabelecimento, de uma indústria que é limpa, está toda correta, tem todas as medidas ideais em relação a não ter pragas de um modo geral, mas tem o lixo do lado de fora. Então, a área externa, muitas vezes, também tem que ser, quando a gente pensa em controle de mosca, a área externa tem que ser sempre foco também de atenção, porque, infelizmente, a gente tem um despejo ilegal, irregular e incorreto de lixo. Os alimentos, as sacarias, nós vimos assim, mais para frente, quando eu comecei a falar, um gradeado no chão solto, né, sem muito cuidado. Então, como é a guarda desses alimentos? Deve ser sempre em pallets, suspensos do chão, para poder ter uma limpeza embaixo deles, para poder ter uma inspeção.
afastados da parede, afastados uns dos outros, para exatamente o quê? Facilitar a inspeção. E facilitar a inspeção, o monitoramento e a limpeza do local. Mais uma vez, limpeza, higiene sempre. E o controle químico. Controle químico, ambiental, pode-se usar uma aplicação de fumacê, umas visões aí de um controle em áreas que podem estar infestadas por mosca. E eu deixo aqui o meu contato para outras vezes que a gente vai ter oportunidade de se falar. Obrigada.